E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Nós demos início ao estudo do triângulo de Pascal, dentro ainda do cálculo combinatório. A gente vai continuar se valendo desse triângulo de Pascal, inclusive vou revisá-lo ele rapidinho antes de entrar no binômio de Newton, certo? Mas o binômio de Newton é uma outra aplicação do estudo do cálculo combinatório. Ele se refere ao desenvolvimento da enésima potência de um binômio, certo? Trata-se do desenvolvimento da enésima potência de um binômio. Vocês já viram o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença. Vocês já viram o binômio de Newton, tá certo? Ou pelo menos uma parte do binômio de Newton em outras situações, ok? Quando vocês estudaram produtos notáveis. Aí eu vou primeiro colocar aqui o triângulo de Pascal e a gente vai compreender qual a importância do triângulo de Pascal para que a gente possa desenvolver os binômios, certo? Que a gente vai chamar aqui de binômio de Newton. Mas, por exemplo, A mais B elevado a N. Isso é um binômio elevado a uma enésima potência. A gente vai se valer do triângulo de Pascal para fazer o desenvolvimento, tá certo? Do binômio de Newton. Deixa eu circular isso aqui. Já eu vou colocar a fórmula para o desenvolvimento. Vamos relembrar então aqui, rapidinho, o triângulo de Pascal. Veja só, o triângulo de Pascal, quando a gente montou a estrutura do triângulo de Pascal, a gente montou sobre duas óticas, sobre duas perspectivas, né? Através do número binomial e dos números que nós conhecemos. Então, veja só, a gente tinha 0, 0, depois 1, 0 e 1, 1. Depois 2, 0, 2, 1, 2, 2. E depois iremos para o 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2, paramos no 3, 3. E do mesmo jeito, a gente fez 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 e por aí vai, né? Até você chegar aí no N0, N1. E a gente poderia também escrever esse mesmo triângulo utilizando o valor numérico correspondente a cada um desses coeficientes. Ou seja, a gente tem aqui o 1, depois teríamos 1 de novo, certo? E 1. Depois 1, 1 mais 1, 2 e 1. Depois 1, 3, 3 e 1. Deixa eu afastar um pouquinho o triângulo, para eu colocar pelo menos até a quarta linha. Na quarta linha, a gente teria 1, 4, 6, 4 e 1. E por aí vai. Era assim que a gente tinha o triângulo de Pascal. E o que é que ele vai ter a ver com o binômio de Newton? Para isso, eu vou relembrar umas coisas com vocês que vocês estudaram no ensino fundamental, que foi
Vamos começar com o primeiro, tá bom? Vamos analisar aqui. Primeiro é o quadrado da soma. Da soma. Como que se resolve o quadrado da soma? A mais B ao quadrado. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Seria mais ou menos a mesma coisa para a diferença, tanto faz. Se fosse da diferença, o que teríamos era A menos B ao quadrado, e aí teríamos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Bom, se eu tivesse, por exemplo, o cubo da soma, ou diferença, então, para o cubo da soma ou cubo da diferença, teremos A mais B ao cubo, que poderia ser escrito como A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Mas a gente tem um meio mais prático para fazer isso, que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Sendo para a diferença, teríamos o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. E o que é que isso tem a ver com o binômio de Newton? Bom, aliás, com o triângulo de Pascal. O que é que esses binômios têm a ver com o triângulo de Pascal? Veja só, vamos analisar aqui primeiro o quadrado da soma. Analisando o quadrado da soma, e se eu observar os coeficientes, ou seja, os números que ficam na frente das letras, eu tenho o seguinte: aqui eu tenho 1, aqui já tenho 2, e aqui eu tenho 1. Então, os coeficientes são 1, 2 e 1. O mesmo aconteceria para a diferença. Vamos ver lá no cubo da soma. No cubo da soma, eu tenho aqui no A 1, 3, 3, 1. Ou seja, os coeficientes desse desenvolvimento aqui é 1, 3, 3 e 1. Veja só, para o quadrado de um binômio, os coeficientes são exatamente esses coeficientes aqui, ó. Para o cubo do binômio, os coeficientes são exatamente esses coeficientes aqui. Então, no desenvolvimento de um binômio, os coeficientes do desenvolvimento estarão todos lá no triângulo de Pascal. E vejamos também outra coisa. Veja só, o expoente aqui da potência é 2. E aí o A já começa com 2, depois ele vira 1, e aí ele não aparece porque ele é elevado a 0. O B aqui não aparece porque ele é B elevado a 0, depois ele vira B elevado a 1 e finaliza com B elevado a 2. O coeficiente A começa no 2 e vai em direção a 0. O coeficiente B começa no 0 e vai em direção ao 2. A gente pode verificar isso aqui, ó. O coeficiente A começou no 3, então ele começou com 3, depois ficou com o expoente 2, depois 1, e por fim 0, e A elevado a 0 a gente não escreve, por isso que ele não aparece aqui. E o B? O B não aparece no início, é porque ele era B elevado a 0, aí 1, 2, e finaliza no expoente do binômio, que no caso é 3. Ou seja, enquanto um termo do binômio começa no expoente e vai decrescendo, o outro, né, já começa no 0 e vai crescendo. Então, dessa forma, se eu quisesse fazer, por exemplo, A mais B elevado a 4, tudo que eu precisaria fazer é, os coeficientes eu já sei quais são, porque como ele é elevado a 4, eu tenho que ir para o n igual a 4. No n igual a 4, o que eu tenho são esses números aqui. Então, esses números seriam os números que ficariam na frente das letras, ou seja, 1,
4, 6, 4 e 1. 4 e 1. Aí vamos para o A. Como o A é o primeiro, ele vai começar no 4, depois 3, depois 2, depois 1 e depois 0, não precisa colocar. E o B? O B vai ser, começa no 0, não precisa colocar, depois 1, depois 2, depois 3 e por fim 4. Aqui eu só faço colocar os sinais de mais. Se eu quisesse fazer o binômio de A mais B elevado a 5, eu teria que ter os coeficientes da linha 5. Vamos montar o coeficiente das linhas 5. Ó. Da linha 5 começa com 1, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5 e finaliza com 1. Esse seria o coeficiente do binômio que foi elevado a 5. Seria 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou botar embaixo por causa da distância. Seria 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Veja só, o A vai ter que começar no 5 e ir em direção ao 0. Então, ó, A elevado a 5, A elevado a 4, A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1 e A elevado a 0, que eu não precisaria colocar. E o B é o contrário, ele começa elevado a 0 e vai aumentando 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o desenvolvimento de A mais B elevado a 5. Ok? Então, os coeficientes no desenvolvimento do binômio estão inteiramente atrelados, associados às linhas do binômio do triângulo de Pascal, certo? Aqui no binômio de Newton. Então, outra forma de a gente escrever isso daqui, e aí a gente pode escrever isso de um jeito mais prático, seria, se eu mudar, por exemplo, esse primeiro aqui, seria o A mais B ao quadrado, seria então o que é o 1 lá na linha do 2, é o 2, 0. A elevado a 2, certo? B elevado a 0. Depois, né, que é o início. 2, 1. A elevado a 1, B elevado a 1. É esse aqui. 2, na segunda, para o n igual a 2, está justamente na posição do 2, 1. E por último, o 2, 2. A elevado a 0, B elevado a 2. Vamos fazer por 3. A mais B elevado a 3. Eu tenho 3, 0. A elevado a 3, B elevado a 0. 3, 1. A elevado a 2, B elevado a 1. 3, 2. A elevado a 1, B elevado a 2. E 3, 3. A elevado a 0, B elevado a 3. Isso aqui que eu escrevi é a mesma coisa que isso. Eu só estou trocando os coeficientes pela sua representação de número de coeficiente binomial. Eu troquei os números por isso aqui, ó. No lugar do 1 eu botei o 3, 0. No lugar do 3 eu botei o 3, 1. No lugar desse 3 eu botei o 3, 2. No lugar do 1 eu botei o 3, 3. É o que está lá.
Então, eu posso fazer isso de uma forma mais genérica. Se você observar, sempre quem fica aqui no primeiro expoente é 3, ó, 3 menos 0, 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. E aqui é sempre o de baixo, ó, 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então, eu posso pensar isso de forma mais genérica. Querendo, eu posso pensar nisso de uma forma mais genérica, né? Eu teria o N aí, A mais B elevado a N é N0 A elevado a N B elevado a 0 mais N1 A elevado a N menos 1 B elevado a 1. Lembre-se que o número que fica aqui em cima do A é a diferença desses dois aqui, ó. 3 menos 1, 2. Certo? Mais N2, A elevado a N menos 2, B elevado a 2. Até que eu vou chegar no NN e terei o A elevado a 0 e B elevado a N. Então, aqui a gente tem uma fórmula para desenvolver qualquer binômio, tá certo? É só seguir essa fórmula, esse somatório, que a gente vai conseguir desenvolver qualquer binômio. Por exemplo, se eu tiver x mais 2 elevado a 6, como que fica se valendo lá da fórmula? Ficaria começando, né? Claro, evidentemente, com o maior expoente aqui é 6. Então, o que teríamos seria o seguinte. Eu teria 6, mudando a cor, né? Eu teria 6, 0, ok? X elevado a 6, 2 elevado a 0, mais 6, 1, x elevado a 5, porque 6 menos 1 é 5, 2 elevado a 1, mais, certo? 6, 2, x elevado a 4, 6 menos 2 é 4, 2 elevado a 2, mais 6, 3, x elevado a 3, porque 6 menos 3 é 3, 2 elevado a 3, mais 6, 4, x elevado a 2, 2 elevado a 4, mais, e aí eu vou ter que descer aqui para continuar, 6, 5, x elevado a 1, né, porque 6 menos 5 é 1, 2 elevado a 5. E por último, 6, 6, x elevado a 0, porque 6 menos 6 é 0, 2 elevado a 6. Eu desenvolvi até chegar no 6. Tá certo? A gente poderia fazer isso da outra forma, escrevendo com esses coeficientes? Sim, se eu quisesse, eu poderia escrever com os coeficientes do n igual a 6, lá do triângulo de Pascal, tá bom? Então, eu posso encontrar qualquer termo desse binômio sem precisar desenvolver. Se eu quiser achar o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, eu posso fazer isso sem que haja a necessidade de desenvolver todo o binômio, tá bom? Vejamos então, vou abrir aqui mais um espaço. Para ensinar a achar qualquer termo do binômio. Para isso, a gente vai precisar analisar a posição de cada termo. Certo? Veja só. Quando eu olho para o primeiro termo, certo? Quando eu olho para o primeiro termo, deixa eu até mudar a cor. Quando eu olho aqui para o primeiro termo, o que é que eu tenho?
Eu tenho que o meu P, se eu olhar isso daqui como sendo N e P, certo? Se eu olhar como N e P. Quando eu olho para o primeiro termo, o meu P vale quanto? 0. Quando eu olho para o segundo termo, o meu P vale quanto? 1. Quando eu olho para o terceiro termo, o meu P vale quanto? 2. Veja só. Vamos olhar aqui o 6. Vamos olhar o 6. No meu primeiro termo, o meu P vale 0. No meu segundo termo, o meu P vale 1. No meu terceiro termo, o meu P vale 2. No meu quarto termo, o meu P vale 3, né? Que é 4 menos 1. No meu quinto termo, o meu P vale 4, que é justamente 5 menos 1. Ou seja, o valor do P, ou o valor da posição, é o P mais 1. Se eu estou no N sobre 3, significa dizer que isso é um termo da quarta posição, certo? Não da terceira. Por isso que eu estou colocando que a posição vai ser P mais 1, que o termo é o termo P mais 1. Ele vai ser igual a NP. Deixa eu só melhorar isso aqui. Então, o meu TP mais 1 é igual a NP. O A é elevado a N menos P. E o B é elevado ao próprio P. Por exemplo, em A mais B elevado a, eu vou botar aqui elevado a 6, tá certo? Se eu quiser achar o quarto termo, se eu quiser achar o T4, como eu quero achar o T4, significa dizer que isso daqui é 3 mais 1. Significa dizer que o meu P vale quanto? 1. Então, é 6, né? Porque o N tem que ser esse daqui. E o meu P está valendo 3, ó. 3. A, 6 menos 3, 3. E no B a gente repete 3. Esse aqui é o meu quarto termo. Esse aqui é o meu quarto termo. Vamos conferir lá no desenvolvimento como é o quarto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, elevado a 3, elevado a 3. Elevado a 3, elevado a 3. Se no lugar do B fosse um 2, ficaria 2 elevado a 3, ficaria exatamente igual a esse daqui. Então, essa fórmula aqui é a fórmula para achar o termo geral de um binômio, para achar qualquer termo do binômio sem precisar desenvolvê-lo todo. TP mais 1 é igual a N sobre P vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Ok? Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje, a nossa explicação de hoje fica por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai resolver exercícios voltados para desenvolvimento de binômios de Newton. Lembrando que o binômio de Newton está inteiramente associado ao triângulo de Pascal, porque os coeficientes dos desenvolvimentos, por um acaso não, né? Que aqui nada é por acaso. Os coeficientes do desenvolvimento batem, tá certo? Com os números do triângulo de Pascal. Embora Newton e Pascal tenham estudado em tempos diferentes essa parte do cálculo combinatório, e aliás, tem um outro matemático que estudou esse triângulo aqui, que é o Tartaglia. Em alguns livros, em algumas explicações também, ao invés de você encontrar triângulo de Pascal, você pode encontrar o triângulo de Tartaglia, que também estudou, ele também estudou, mas em um momento diferente, certo? E mais, como eu já mostrei para vocês, em um outro momento também, Fibonacci estudou a sequência de Fibonacci. E aí a gente já viu em outras aulas que a sequência de Fibonacci, ela aparece aqui quando a gente soma as diagonais neste sentido, né? Só relembrando aqui, essa aqui é a sequência de Fibonacci, e o Fibonacci, ao estudar essa sequência, foi em um outro momento, que não no momento em que foi proposto o triângulo de Pascal ou o binômio de Newton.
tá certo? Então essas coisas, elas estão interligadas, como tudo que a gente estuda na matemática está interligado, não fica solto, certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.